Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. E o episódio de hoje tem um conteúdo riquíssimo, com maneira intuitiva de trazer conhecimento. É um conteúdo que vai agregar muito para você, empresário, no seu negócio de maneira informativa. Hoje eu estou aqui com o Dr. Matheus, com o Dr. Celso. Primeiramente, muito obrigado pela presença e por poder compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês. Então, se apresentem, falem um pouquinho da história de cada um e depois já vamos entrar nos temas de hoje. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão assistindo. Prazer imenso estar participando novamente aqui do Evidência Cast. Matheus, né? É o segundo episódio dele. É o segundo já, mais um já posso pedir música. Então, assim, sou advogado formado já há 5 anos, experiência na área trabalhista, agora adentrando o compliance empresarial, formado na faculdade de Monte Aprazível, Dom Bosco, e estamos aí para ajudar o empresário a tirar as dúvidas e informações. É um prazer estar aqui, a todos que estão nos acompanhando em qualquer horário, né? Vitor, obrigado pela oportunidade, juntamente com o Dr. Matheus. Sou o Dr. Celso, atuo na área trabalhista juntamente com meu amigo Matheus, aqui o doutor, e também atuo na área de consumidor, abrangendo vários quesitos que auxiliam os consumidores e também aos empregadores. Então, para darmos pontapé inicial, vamos falar um pouquinho o contexto do conteúdo que será falado hoje. Vamos falar sobre compliance. Eu já gostaria que você explicasse, quem nunca ouviu esse termo, o que é o compliance. Vamos falar sobre compliance trabalhista, direito do consumidor, que gera muitas dúvidas. NR1, será que vai pegar? Será que já pegou? Vamos tirar essa dúvida para o pessoal também. E Lei Geral de Proteção de Dados, que é tudo assunto importante para os empresários e as empresas. E esse conteúdo informativo para gerar uma prevenção para o empresário, para evitar qualquer dano lá na frente. Então, o que é o compliance, para quem nunca ouviu falar? Compliance trabalhista, compliance não sei o que lá. O que é isso, resumidamente, para o empresário poder entender? Conforme eu falo com o Dr. Celso, né, muitos empresários eles procuram ajuda jurídica quando já acontece o problema. Quando já está com a bucha na mão, eles procuram resolver. O compliance ele vem para prevenir esse tipo de problema. Então, assim, é uma maneira do empresário dele poder prevenir riscos, gerir a empresa de uma maneira mais eficaz e trabalhar tranquilamente focado só em resultados e em lucros para a empresa dele. Tratando de compliance, conforme vocês falei errado, você viu? Pode mandar bala. Depois corta os pedaços. Tratando de compliance, seja um microempreendedor, seja uma empresa grande, um gerenciamento ali que obtém uma atenção a alguns riscos, muitas vezes ela é enxergada de uma forma jurídica, mais abrangente, mais dinâmica. É onde entra a parte do compliance, que evidencia e analisa aonde tem que ser tomadas as medidas cabíveis visando a prevenção de um possível risco lá na frente, né? A gente pode citar, por exemplo, assim, seja qualquer tipo, uma construtora, uma empresa grande, um microempreendedor que às vezes tem um funcionário. O compliance é aquele que gera um cuidado com o seu trabalhador, com o seu consumidor final e que possa ter um resultado que não venha ferir ele, né? Conforme o seu CNPJ, uma ação, o que for. O compliance nada é mais que uma preservação, né? Uma bolha que se busca preservar diante de um risco que pode acontecer lá na frente. Seria mais ou menos o seguinte: o empresário vai ter o advogado da sua confiança e vai ajudar ele a prevenir, criar normas, regras para prevenir, tanto ali num trabalhista como num consumidor final, onde a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, NR1, que é uma grande novidade que está surgindo aí, que eu acredito que vocês vão esclarecer um pouco para nós. Mas vocês concordam que há uma visão errônea do empresário, que ele acha que esse tipo de trabalho é só para as grandes empresas? O que vocês encontram muita objeção no dia a dia? Sim, o mal de todo mundo, não só do empresário, é achar que nunca vai precisar de um advogado. E infelizmente, uma hora ou outra na vida você acaba precisando. Seja um processo trabalhista, um inventário, que a causa-morte é uma coisa natural. Então eu costumo falar o quê? Que a advocacia preventiva, que ela abrange o compliance, ela é a saúde da empresa e não um remédio de emergência.
Então, assim, ela é a tranquilidade que dá pro empresário poder seguir com a empresa. Porque, assim, se você tem uma advocacia preventiva, um compliance, por exemplo, na parte trabalhista, a pessoa vai ter lá seu advogado de confiança cuidando dessa parte para ela e vai prevenir os riscos que às vezes pode estar deixando de estar pagando para um colaborador, que no dia de amanhã possa virar um processo trabalhista. Então, assim, muita gente fala que é besteira, muita gente fala que é luxo, muita gente fala que só precisa de licitação. Só que a pessoa fala isso até precisar mesmo remediar uma situação que está acontecendo. A partir do momento que acontece com a pessoa, aí ela vê que o compliance, a advocacia preventiva, não é uma besteira. E muitas pessoas falam, nossa, se eu tivesse visto isso antes, tinha cortado mal pela raiz. Porque geralmente, quando chega nessa ponta final lá do iceberg, o custo é danoso, né, no caixa da empresa, né? Aí o empresário sente, fala, putz, se eu tivesse feito esse trabalho preventivo, aí é onde chama a atenção. Sim. Vamos começar? Eu trouxe aqui algumas perguntas, porque você que está nos acompanhando, hoje eu trouxe para anotar, para aprender com eles também, que eu tenho muitas dúvidas em alguns trabalhos. Vamos começar pelo compliance trabalhista, né? O que é o compliance trabalhista e qual que seriam as dicas básicas que vocês trariam para prevenção da empresa? Porque a gente sabe que é um dos maiores problemas que acontece aí no mundo empresarial, a questão da relação de trabalho. Então, como que trabalharia esse compliance trabalhista do lado da empresa e quais são os maiores BOs que acontecem aí no mundo empresarial? Sim, nesse caso, o compliance trabalhista, o que acontece? Ele vem para prevenir litígios trabalhistas. Certo. Mesmo a grande empresa que possa ter um jurídico interno, quanto o microempreendedor que tem um funcionário só, que a pequena empresa possa ter seu advogado de confiança, o compliance ele abrange nessa área do quê? Para ver se está tudo ok com o funcionário, se está sendo tudo pago certo, se está seguindo a convenção coletiva, para evitar riscos de um possível processo trabalhista futuramente. Tem casos o quê? O patrão ele determina uma carga horária para o funcionário. Você vai trabalhar das 7 às 17, 1 hora de intervalo, e você vai trabalhar das 7 às 12, no sábado. Ele não tem a ciência, quando ele determina, que tem hora extra. Que está deixando de pagar alguma coisa, que tem algum intervalo, interjornada ou intrajornada. O compliance ele atua nisso. Verifica todo o histórico do cliente, do trabalhador, o que está sendo feito, como está sendo trabalhado, qual convenção coletiva tem que seguir, se tem ticket de alimentação, se tem cesta básica, se tem cartão cesta. O trabalho do compliance é chegar para o empresário e falar, você tem que pagar isso, isso e isso. Se você não pagar, vai te virar um processo trabalhista amanhã. Então, a atuação do compliance é nesse sentido. Prevenir, minimizar riscos para evitar ações, que é a advocacia preventiva. Muita gente atua com a advocacia contenciosa, que é o quê? Já atua no problema, no processo, na ação. Esse vem como a preventiva, para evitar processo. Até porque, quando uma empresa vai participar de uma licitação, vai fechar um grande contrato, muitas empresas consultam nos tribunais se essa empresa tem muita demanda trabalhista. Se a empresa tem muita demanda trabalhista, acontece tipo uma lista negra. Fala, essa empresa não paga direito. Então, o compliance vem para ajudar o empresário nisso. E muitas vezes, não sei se vocês podem confirmar essa informação, o empresário, ele erra porque ele não tem o conhecimento, mas às vezes não é nem de má fé. Sim. Porque nós entendemos que cada convenção tem suas particularidades, tem que ser estudada e tem que seguir a convenção trabalhista. Sim. Não é o que o empresário quer, a carga horária que o Vitor quer, eu vou pagar sexta ou não. Não é o que o Vitor ou Evidência, por exemplo, vai determinar. Sim, o que o sindicato exige. E vocês veem também nesse ponto que muitas vezes o empresário erra por não conhecer? É onde a gente até comenta que o compliance ele abre a mente do empreendedor. Porque ele também não é obrigado a ter a ciência de todas as normas regulamentadoras, as leis, legislação e tudo. Mas o compliance, o dever dele é esse, abrir a mente e mostrar para ele aonde pode haver riscos, né? E aonde ele pode se beneficiar. E existem alguns tipos de segmentos que têm mais sujeito na parte trabalhista? Por exemplo, construção é um segmento de alto risco, eu acredito. Existem alguns que, se vocês veem, que teria que ter mais atenção por parte do empresário? O empresário que está em tal segmento, fique atento que existe uma demanda maior ali de reclamação trabalhista e tudo mais. Todos têm risco, né?
É igual você falou, muitos empresários não agem por má fé. A gente pega, por exemplo, assim, o seu Zé lá da esquina tem uma fabriquinha de alumínio, ele herdou do pai, ele não tem conhecimento de lei trabalhista. Muitas vezes também não tem condição de pagar um escritório contábil, faz uma notinha ou outra ali e tudo mais e tal. E nessa questão, você citou bem a construção, porque muitos construtores e empresas construtoras, elas contratam, né, Dr. Celso, o colaborador lá, e ele é só um prestador de serviço. Sim. Ele é só um... Achando que não tem o reconhecimento do vínculo. Só que aí o que acontece? Poucas vezes ele é um funcionário registrado, ele é como um terceiro no Só caso. que aí o que acontece? Ele pode ter tido a intenção de contratar o colaborador como um prestador de serviço, mas o jeito que ele trata, determina funções para o colaborador, reconhece o vínculo empregatício. O horário de entrar, o horário de sair. Subordinação, ele não tem flexibilidade para trabalhar em outras obras, fica só focado nessa obra, cumpre ordens. Muita gente hoje dá ordem por WhatsApp, fica muito documentado. Então, assim, todo e principal trabalho que a pessoa contrata, um prestador de serviços, um empreiteiro, porém ela cumpre os requisitos do artigo 3º da CLT para ele ser um funcionário, acaba gerando um vínculo empregatício indireto, que acaba virando um trabalhador informal. Pode falar. Abrangendo essa área que ele comentou, o Dr. Matheus comentou, às vezes, na área da saúde, uma entidade, porque não é só uma empresa assim também, mas várias formas de gerenciamento, muitas vezes eles ficam inertes a uma insalubridade correta, né, aos riscos que envolvem a atividade do trabalhador. Igual o Dr. Matheus comentou um negócio interessante. Por exemplo, o Zé ali da esquina herdou uma empresa do pai e muitas vezes a pessoa não tem um conhecimento técnico e pega uma pessoa e começa a colocar ela a trabalhar 3 vezes na semana. Vem 3 vezes na semana. Dá uma mãozinha só. Isso aí, sem um compliance, ou uma assessoria, uma sabedoria, um ensinamento, pode gerar um dano lá na frente. Se ele tiver ciência, tudo bem, é o risco da atividade dele. Mas ele tendo a ciência, ele vai tomar um cuidado melhor. Né? Porque quando você não conhece, é uma coisa, você lidar de um jeito, mas a partir do momento que você passa a conhecer o riscos, com certeza a atitude é outra, né? E o problema de hoje em dia é o tal do Google, né? Hoje o Google... O empresário, ele digita no Google, o Google dá determinada coisa, ele tem uma interpretação diferente do jeito que acha que pode e segue. É o advogado dele, né? É a mesma coisa, por exemplo, você pega um laudo médico, você vê lá que deu alguma coisa, você digita no Google, fala que você vai morrer em 3 dias. Então... Aproveitando um gancho que o Vitor comentou, que quando necessita de um amparo jurídico, às vezes fica um pouco mais caro, um pouco mais salgado, é onde as pessoas têm esse preconceito. Até outros colegas advogados, conversando, eles comentam isso, que as pessoas têm um certo receio, tipo, isso não há necessidade de pagar, de ter uma assessoria jurídica. Só que às vezes vem uma demanda que o valor que eles cobram seria uma assessoria no ano inteiro. Entende? E já teria abrangido ali o E a questão da assessoria, assim, é que vai estar dando uma prevenção para anos, né? Tudo que você fizer hoje se prevenindo pode evitar um dano que viria lá aqui 5 anos, por exemplo. Sim, realmente. E querendo ou não, a questão de querer, igual o doutor falou, as pessoas recebem a intimação, aí vai correr atrás. Só que aí já tem dias que está passando, o profissional que vai atuar tem que sentar, ver o que é que está tendo a causa de pedir, os pedidos, para poder fazer uma contestação, uma defesa. Se tivesse um compliance, assim, uma assessoria adequada, muitas vezes aquele motivo, o objeto daquela ação não existiria. Sim. E aproveitando pegar um gancho também, o compliance, que atua a advocacia preventiva? Arquivar documentos. Fulano, você tem... provas, né? Você pagou o colaborador, arquive esse olerite, as férias dele venceu, você tem que pagar férias com 1/3, tem que dar um aviso 30 dias antes de férias, tem que pagar 2 dias antes, porque chega no problema no dia de amanhã, se houver um problema, você já tem tudo arquivado, documentado certinho,
para ter um sossego, Sim. para poder fazer uma defesa tranquila, deixar o cliente E tranquilo. principalmente numa reclamação trabalhista, o empresário, a empresa tem que ter documentos comprobatórios para comprovar Sim. aquilo, não é só na fala, né? Sim. Agora, assim, ó, tira uma dúvida minha, tá? Quem está nos assistindo acredito que seja dúvida de muitos empresários. Vamos pegar o exemplo que nós estávamos trabalhando ali da construção. Vamos supor que a pessoa fez ali um contrato de prestação de serviço. Vamos dar um exemplo. Aquele prestador é um MEI, ele emite a nota para o prestador. Mesmo assim, existe risco de uma reclamação trabalhista. Dia de amanhã acontece algum imprevisto, esse prestador de serviço entra com uma reclamatória e o juiz pode reconhecer que ela é um funcionário CLT dessa empresa? Conforme a gente costuma falar, todo o processo tem risco. Sim. Então, tem risco, é um risco dividido para ambos os lados. A questão é como esse colaborador atuou. Se ele cumpriu os requisitos da CLT para ser um funcionário, não eventualidade, onerosidade, subordinação, cumpridos os requisitos, vai ser reconhecido como um funcionário, vai ser reconhecido o vínculo de emprego. Então, tem que se tomar o cuidado, a empresa, quando vai atrás do seu advogado de confiança, faz o compliance trabalhista, o quê? Para não caracterizar esse vínculo de emprego. O compliance, né, Dr. Celso, atua nessa questão, esse teu funcionário, ele não tem que ter horário fixo, ele pode trabalhar entra nessa orientação para evitar o reconhecimento do vínculo empregatício. Então não é só ter o contrato, no caso, tem que ter essa parte orientativa que vai, para não caracterizar, né, que se enquadrar, acho que um só desses itens aí já caracteriza. Eu já vi uns casos, né, Dr. Celso, de empresas que tinha nota, a pessoa era MEI e foi reconhecido o vínculo de emprego. E qual que é assim, o maior benefício, além de ter a prevenção, seria na parte financeira, quando a empresa tem um compliance trabalhista. A gente pode já ver primeiro benefício a questão financeira, de evitar qualquer dano. Mas tem um benefício secundário aqui, né? Porque os colaboradores falam, pô, minha empresa está seguindo as normas, cria um ambiente mais satisfatório para trabalhar. Vocês veem dessa forma também? Sim. Os trabalhadores, eles sentem que o ambiente de trabalho é saudável e seguro, né, juridicamente. Então, eles percebem que estão dentro das normas, estão dentro da legislação, eles podem trabalhar com uma segurança maior. Vamos supor assim, a pessoa requer uma insalubridade, só que se ela tiver uma orientação jurídica dentro da empresa que mostra para ela, o empregador realmente ele tem direito, vamos regularizar. Ele não tem direito, vamos conversar, vamos explicar para ele certinho. Porque muitas vezes tem muito guru na internet, que a gente sabe, né? Que joga e às vezes a pessoa se identifica, já baixa o vídeo e manda pro empregador. Mas nem sempre é assim. Tendo uma assessoria... Pega só um contexto, só um cortezinho só lá, um cortezinho, né? e muitas vezes, tendo essa assessoria preventiva, sana todas essas dúvidas e até orçamentariamente um futuro risco, né? Para beneficiar o empregador. Porque eu vejo assim, às vezes está tudo certo, só que não é comunicado. A falha de comunicação. Às vezes o colaborador fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu tenho insalubridade? Será que eu tenho periculosidade? E é só a falta do empresário chegar e falar, se tiver uma assessoria jurídica, chamar ali numa reunião e falar, gente, aqui tem isso por causa disso, aqui não tem isso por causa disso, estamos pagando isso conforme a convenção coletiva. Deixar isso transparente, empresa e colaborador, mitiga, acho que tudo esses BOs. Que aí quando o cara vê aquele corte na internet, isso daqui eu acho que é para mim, a minha empresa não está pagando isso, mas às vezes é um contexto totalmente diferente, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre NR1. O que é essa NR1, para quem nunca ouviu falar, e explica como já esse empresário pode se prevenir com essa nova norma. Bom, a NR1, vai cortar depois, né? Pode. Bom, a NR1 é uma norma regulamentadora que busca preservar a relação entre o empregador e o empregado. Nesse quesito, ela busca o quê? Dar segurança, tranquilidade, ser um ambiente saudável para o trabalhador trabalhar. E isso quer dizer o quê? Que ela entra na esfera biológica, na esfera química, na esfera física do ambiente de trabalho. Só que agora nós vamos ter uma novidade, né? Que ela também vai entrar na esfera psicossocial, que é aonde tem que gerar atenção aos empregadores. Então, o que ela é? Ela é
ela nada mais é do que uma estrutura que o empregador tem que conceder ao empregado para ele ter uma tranquilidade de trabalho, ter um ambiente regular, para que ele possa exercer todas as suas atividades da melhor forma possível. Seria mais na parte emocional, para o empresário que está entendendo aqui, seria psicológico. A empresa essa NR1 vem cuidar dos cuidados psicológicos dos colaboradores, seria mais ou menos isso? Agora também, mas ela, por si só, ela tem a questão, por exemplo, na própria NR, né, doutor, tem a questão da insalubridade, da questão até da quentura do local, tem tudo isso na norma regulamentadora. E dentro disso, existe o gerenciamento operacional. Esse gerenciamento operacional equivale a quê? A uma gestão técnica de análise do empregador que ele possa ter o cuidado, não somente da demanda do seu serviço, mas sim dos funcionários. A novidade que eu creio que, se eu não estiver enganado, vai abranger agora a partir de 26 de maio de 2026, da nova norma regulamentadora, é a questão psicossocial. Que é o seguinte, uma curiosidade importante. 2 das últimas 5 causas de afastamento do ano de 2024 por doenças ocupacionais foram relacionadas a doenças psicológicas. 2 a cada 5? 2 das 5. No ranking, 2 das 5 foram 50%. Ansiedade e depressão. E a norma regulamentadora, eu posso dizer assim que foi algo inovador. Por quê? Porque o nosso cenário atual está muito demonstrado que o pessoal tem sofrido algumas coisas. Tem trabalhador que tem agravado uma doença por conta do trabalho, tem trabalhador que tem tido uma depressão por conta de uma pressão obsessiva no trabalho, e tudo isso a NR1 agora atualizada vai abranger. É aonde o empreendedor, o empregador vai ter que tomar cuidado. Ele vai ter que ter um gerenciamento ativo, uma gestão boa, uma gestão que identifica se tem algum trabalhador ali que está tendo uma queda de desempenho. Por qual motivo essa queda? Tem a ver com o trabalho, tem a ver com uma pressão. Por quê? Para prevenir um possível dano lá na frente trabalhista, pois agora se enquadra diante disso. Um outro critério importante, até eu comentei com o Dr. Matheus, desses afastamentos que eu mencionei, foi em base de 472 mil pessoas que afastaram por conta de doenças psicológicas. É onde esse cenário entrou dentro da norma regulamentadora. Chamou a atenção por esse indicador ser muito alto. Foi. E é demais, se for ver. Sim. E realmente é a doença, é a enfermidade do século. Sim. Né? Então, assim, tem essa questão que tem os casos que realmente pode acontecer uma cobrança excessiva, uma pressão muito alta, tal. Mas também tem aqueles casos que nós sabemos que o colaborador pode falar, foi aqui no meu trabalho. Então, é uma forma do empresário se prevenir. Ele ter algum método, algum procedimento preventivo para cuidar dessa parte psicológica também dos seus colaboradores. Seria mais ou menos isso, né? Sim. Ele ter alguma ação na empresa, como ele faz? Um exemplo. Se esse produto aqui, se a máquina tem que usar luva, EPI e tal, ele vai ter que cuidar do lado emocional desse colaborador. Tem algum projetinho, alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo. Tá? Isso já está previsto, porque eu vejo gente falar, isso daí eu acho que não vai virar nada, como Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. O que vocês trazem? Já tem data definida para começar a valer. Já está, na verdade, num período de adaptação, seria isso? Sim, dia 26 de maio de 2026, na verdade era para ser nesse ano, né? Foi prorrogado para o ano que vem para entrar em vigência. Deu esse tempo de adaptação, na verdade, para as empresas. Sim. E tem alguma orientação que vocês dariam? Assim, hoje, vendo assim, ainda tá, acredito que já deu um norte, mas ainda tá tudo muito novo ainda. Como que vai fazer? Como que eu vou aplicar? Como que eu vou colocar isso em prática? Teria alguma orientação que vocês já têm em mente que poderia passar uma dica para o pessoal que está nos assistindo? É que geralmente muito empregador, né, muito empresário, ele não tem noção do que está acontecendo na empresa. Tem um gerente, tem um subchefe, e às vezes ele não sabe o que se passa entre na relação de quem toma conta e os funcionários. Então, é igual o Dr. Celso falou, né? Depressão, ansiedade é a doença do século, que é o que mais está tendo. E agora, no ambiente de trabalho, muito se fala da síndrome de burnout, né? Porque o que acontece?
o funcionário acaba tendo uma pressão absurda em cima. Muitas vezes pressão por resultados, pressão por lucros, assédio moral, assédio sexual. Então, que acaba mexendo com o psicológico do funcionário e acaba mexendo com o rendimento. Só quem passou e quem passa por isso sabe a dor que está sentindo. Então, o que a gente pode falar para o empresário, né, que está assistindo é se atentar mais à sua empresa, se atentar mais ao ambiente de trabalho, o que está passando na sua empresa. O funcionário era bom, ele caiu de rendimento, ele mudou, chegava aqui todo dia, dava bom dia, agora não conversa mais. Procurar sentar, conversar, ver o que está acontecendo com aquele funcionário. Às vezes é um problema de casa que está afetando ele para o trabalho. Procurar ajudar de alguma forma, alguma maneira, porque um ambiente de trabalho saudável é um ambiente produtivo. Se o empresário não se atentar também, querendo ou não, um pouco na vida do colaborador, porque muitas pessoas não sabem diferenciar fora da empresa com dentro da empresa. Acaba atrapalhando, né, o ambiente de trabalho e acaba atrapalhando o resultado da empresa, do funcionário naquele setor, naquele ambiente e tudo mais. Eu tenho ainda a minha visão como empresário, tá? Vendo a realidade. Eu ainda fico muito assim, porque eu sei que existem casos e casos, mas também tem aquela turma, não pode me cobrar. Vai ter aqueles funcionários mimimi que não pode poder fazer. E a empresa também vive de resultados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo no Evidência. A gente tem um controle muito perto de gestão de pessoas, estamos em reunião individual. Eu e a Tassi começam até a brincar, né? Chega lá, né, bate o olho e fala, fulano não tá bem, só no olhar da pessoa pra ter essa proximidade. Porque às vezes o problema não tá na empresa, tá em casa. Só que aí, como que o empresário vai ter que documentar tudo isso? Vamos dar um exemplo. Em setembro do mês amarelo, a gente levou um psicólogo lá para fazer um trabalho com a nossa equipe. Então, vai ter que ter essas ações. Cabe treinamento? Cabe essas coisas para a NR1? Cabe sim. E é até interessante o empresário fazer o quê? Pegar o RH dele, tá, e fazer uma relação com estudos, atividades com algum psicólogo, seja, vamos supor um exemplo aqui, não pode semanalmente, pelo menos mensalmente, para que tenha um laudo técnico ativo, mostrando que o gerenciamento ali é eficaz, né? Porque esse NR1 a gente pode citar que fala sobre o gerenciamento operacional de riscos, né? E o gerenciamento, se ele não identificar que um trabalhador, um funcionário, está tendo uma situação agravada por o doutor comentou, como que chama lá? Um assédio, algo parecido, é uma má gestão dentro do gerenciamento operacional, entende? Agora, o RH, juntamente com o psicólogo, um trabalho, você comentou que faz palestras, tudo isso é benéfico, tudo isso mostra a atividade da empresa dentro do âmbito buscando preservar a questão psicossocial do funcionário, né? Isso tudo ajuda e abrange as atividades. O que está acontecendo muito, que eu vi cortando rapidinho, essas telemedicina, esses online, essa medicina online que está ganhando corpo e tal, ainda não chegou muito para nós. Eu vejo que o pessoal do nosso município, por enquanto, não é tão adepto. Mas já começou a chegar muito para mim, o pessoal querendo vender e até utilizando da NR1. Falou, aqui que é muito mais acessível, né? Esse atendimento, quem não sabe, a telemedicina é um atendimento somente via vídeo, telefone. Você entra no aplicativo, você vai ter a consulta médica. Eu acho que varia aí de R$39 até R$100, depende o plano que você pega. E muitos desses planos, eles estão colocando psicólogos. Então, vamos supor, a empresa contrataria esse telemedicina e passaria para os colaboradores ter acesso tanto à consulta de um clínico geral, algumas especialidades, e também o psicólogo. Nesse caso, a empresa contratou um serviço de telemedicina onde coloca o psicólogo. 2 perguntas. Ela pode obrigar a pessoa a passar por um psicólogo, o colaborador, ou só dela contratar, ela já está segura? Como que é a visão de vocês, assim, no âmbito jurídico? Eu sei que ainda é muito novo, mas só no entendimento como que vocês trariam. Porque eu vejo que essas empresas estão tentando vender agora, aproveitando a NR1. Agora nós somos um psicólogo que vai dar a segurança. Realmente dá essa segurança. E a empresa contratou. Porque ela pode contratar e o colaborador não utilizar. Sim. Ela poderia, assim, colocar alguma norma como obrigação, não sei se seria essa palavra, para ele, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, você tem que passar com atendimento com psicólogo. Como que é isso no olhar jurídico? Eu, assim, minha visão particular, tá? É igual você falou, Vitor, é muito novo. Sim.
Acredito assim, a empresa ela não pode obrigar o funcionário a fazer nada, Certo. a se tratar como psicólogo e tudo mais. O que ela pode é disponibilizar as ferramentas para o funcionário procurar uma autoajuda, uma ajuda e tudo mais. Igual o Dr. Celso falou, a NR1 ela regulamenta o quê? Que a empresa ela tem que ter a documentação do PGR, né? E do... Qual que é o outro? É PGR e o GRO. PGR e o GRO. A empresa, ela tendo essa disponibilização que ela está seguindo as normas para o funcionário se tratar, ter uma evolução, ter uma consulta e tudo mais, a empresa está fazendo a parte dela. Sim. Certo? Então, assim, a NR1 ela trata o quê? Se a empresa não tiver tendo esse olhar, não tiver fazendo a parte dela, o empregador, ele responde por negligência. Nesse caso, o empregador não está sendo negligente, ele está disponibilizando ferramentas. Aí cabe ao funcionário falar, estou precisando, tem a posição ali. Ninguém é obrigado a fazer nada contra a sua vontade. Sim. Então, eu acredito que nesse caso, por a empresa estar dando ferramentas disponíveis, aptas para o funcionário procurar, ela não pode ser responsabilizada. Porque, igual o Dr. Celso falou da NR1, ela, se comprovada que essa doença, essa depressão, ansiedade, ela veio decorrente do trabalho, o trabalho agravou, ela é caracterizada como doença do trabalho. Então, assim, aí tem toda uma estabilidade. O empregador, além de tudo, fica amarrado com aquele funcionário um tempo, muitas vezes sem trabalhar e pagando os encargos dele. Então, eu acredito, assim, a parte da empresa disponibilizar. A empresa disponibilizou. Já cria uma segurança. Já cria uma segurança. Mas não poderia obrigar. Não poderia obrigar. Seria essencial buscar uma prova documental de toda essa disponibilização, né? Vamos supor que tem um psicólogo lá, que ele tem um relatório. Tem 20 funcionários. Um não quis participar. Tudo bem. Emite o relatório. Tudo bem. Mas tem que ter prova documental, né? Para não ficar só de boca a boca. Aí, no caso, a empresa poderia contratar essa telemedicina, fazer um documento falando que a empresa agora possui todos os serviços, quando precisar, já está fazer um mini treinamento falando do... Ótimo. Entendeu? Então, palestras. É tudo coisa que vai documentar pensando do lado preventivo da empresa. Isso. Porque não adianta ter tudo e não ter nada documentado, né? E na justiça sempre com documentos. A gente sempre reforça muito a importância, que nem comentou lá no primeiro capítulo. Trabalhista. Se não tiver, eu pago o salário e tudo, mas se não tiver nada documentado, é quase, você vai pagar dobrado quem não tem provas. Então, eu vejo que é um nível de conscientização. E o brasileiro, geralmente ele espera ir acontecendo. O doutor comentou, acho que é 26 de maio. Que 26 de maio. Parece que está tão longe, né? Fala assim, 26 de maio, hoje nós estamos em outubro. Eles falam, 26 de maio, não, daqui a pouco está aí. Aí o empresário, em vez de já começar a se movimentar, o que eu posso fazer? Por onde minha empresa pode ir? Ele vai esperar chegar dia 26 de maio. Nossa, agora tá valendo. Deixa eu ver o que vai acontecer. Nossa, o vizinho ali teve um problema. Deixa eu ver agora. Não, mas eu vou esperar mais um pouco. Final do ano, se agora tá apertado, depois eu vejo. E sempre vai empurrando. Na verdade, muitos empresários vão procurar ajuda, se conscientizar quando acontecer com eles. Na empresa deles. Nem quando acontecer com o vizinho. A empresa deles. Muitas pessoas só quando dói no próprio bolso que procura se conscientizar das coisas. E voltando para essa parte de NR1, qual que seria a orientação que vocês passam? O empresário nunca ouviu, ele está vendo esse podcast aqui agora e falou, nossa, eu nem sabia disso. Qual que é a orientação que vocês dariam para esse empresário assim, de primeiro passo? Uma dica simples para ele, qual que é a atenção, ponto de atenção que vocês dariam para ele? Primeiramente, caso ele já tenha um escritório de confiança, buscar se identificar dentro dessas normas. Pois certamente o advogado, o RH, né, vai já estar ciente do assunto e vai passar para ele. Principalmente o trabalho do RH da empresa. Principalmente. Né? Certamente ele vai ter recebido algum e-mail, e que às vezes a gente não presta atenção, mas chega alguma coisa de uma empresa que trabalha com doença ocupacional, que vai informando, tem que se regularizar. Então, assim, é um tema novo? Só que ele foi prorrogado. Então dá tempo de se enquadrar, dá tempo de se estruturar para quando entrar em vigência, você já está ativo. Buscar informações. Sim. Né? E eu vejo até essas empresas, hoje a maioria das empresas que têm funcionários tem a parte de segurança do trabalho. Isso. Até o pessoal da parte de segurança do trabalho pode trazer uma maneira orientativa
com essa questão também. Com certeza, eu acredito que irá trazer, né? Sim, a parte de segurança do trabalho alinhado com o RH vai fazer um gerenciamento de operacional de risco totalmente eficaz. Então, é uma ligação entre o seu RH, juntamente com a segurança do trabalho. Eu não tenho. Procura ir em busca de um segurança do trabalho. Com certeza ele já vai estar ciente de toda essa nova atualização. Porque se nós pegar aí as pequenas, médias empresas, muitas vezes não tem um setor de RH. Às vezes o dono é o que vende, é o que faz financeiro, é o que é RH, pagamento. Então, assim, ele tem que tirar um tempinho para isso. Eu sei que é difícil, às vezes, ali no dia a dia, apagando 1000 incêndios, ele fala, vou parar. Não, mas tem que parar. Vou tirar um dia da minha agenda para poder resolver essas questões burocráticas que vai trazer uma forma preventiva, uma segurança, né? Eu vejo pelo lado assim, Vitor, a empresa, mesmo que ela é uma MEI, mesmo que ela é uma microempresa, uma empresa pequena, se ela pensa pequeno, ela vai se manter pequena. Agora, a empresa, menor que ela for, se ela pensa grande, se ela tem uma estrutura para já prever um crescimento, ela vai se tornar grande. Então, uma empresa que tem um escritório de contabilidade competente, um RH competente, um advogado competente da confiança da empresa, já bem estruturada desde lá de baixo, quando chegar na parte que ela se expandir, ela está mais segura do que quando ela começou. É que eu sempre falo assim, para os empresários, para os clientes, cerque-se de pessoas boas em todas as áreas, que vai te dar uma segurança, porque nós precisamos ter uma assessoria em todo o ramo. O Vitor não domina tudo, o Dr. Matheus não domina tudo, então a gente tendo pessoas boas de confiança ao lado vai potencializar o resultado. É pensar grande. É todo um ecossistema em volta aqui. E às vezes o empresário não para pensar, porque ele vê, às vezes, isso daí é para empresa grande. Ele tem que entender que às vezes ele tem 2, 3 funcionários, é muito mais fácil ele conseguir lidar com isso, porque é mais fácil ele ter proximidade. Se eu tenho uma empresa com 2 funcionários, eu consigo fazer reunião 1 a 1. Hoje nós temos lá 11 colaboradores, nós conseguimos fazer essa reunião 1 a 1. Agora, imagina uma empresa que tem 300 funcionários. Não vai conseguir fazer uma reunião 1 a 1. Então, o trabalho é muito mais difícil e árduo quando fala em gestão de pessoas. Então, o empresário dá uma atenção que o resultado é muito eficaz. E o que eu costumo falar assim? Esse ambiente de trabalho, quando você está junto com a equipe, quando você... O Dr. Matheus comentou, gera mais produtividade. Então, é só ganhos que vai ter. E quando o empresário, o colaborador vê o empresário investindo no negócio dele, se preocupando com o colaborador, cara, isso automaticamente reflete em produtividade. Porque a empresa, toda empresa fala assim, existe para dar lucro, né? Uma entidade filantrópica, o empresário que está no jogo, ele tem que pensar lá cara, o que eu vou fazer para melhorar minha última linha ali? Tem que dar lucro. Porque senão a empresa não sobrevive, senão ele não vai pagar o funcionário, não vai pagar o fornecedor. Então, ele tem que trazer lucro. E quem que é uma ponte fortíssima? As pessoas que estão junto. Então, quando se cercar de pessoas, as pessoas entenderem o porquê elas vão trabalhar, e isso faz todo sentido no negócio. Então, eu vejo assim, um lado bom, que me diz, mais uma coisa. Não, eu vejo que é um lado muito bom, essa questão preventiva da NR1, esse lado psicológico, porque também acaba ajudando o colaborador. Esse trabalho da empresa pode ajudar até na vida pessoal dele, concorda? Sim, claro. Então, às vezes, ele vai, na empresa, ele vai resolver várias coisas na vida pessoal, porque se existe aquela coisa, se tá ruim na vida pessoal, entrou daqui pra dentro, acabou, não quero que você traga esse problema. Cara, é impossível, vamos falar a verdade, você separar. O dia que você tá com vários problemas, como você chega no teu negócio? Às vezes você vai fazer porque você tem que fazer o trabalho, mas o psicológico, você não tá 100% produtivo. Agora a pessoa fala, chegou aqui da porta pra dentro. Não tem como. Então, se ele tiver uma saúde mental melhor, automaticamente ele vai aumentar a produtividade. O colaborador ele não é uma máquina de ferro, né? Não é um robozinho, né? É um robozinho que vai chegar lá, cumprir o horário e fazer. E muitas pessoas, ela gosta, assim, de se sentir que pessoas se importam com elas. Se sentir queridos. Então, isso, mesmo que você não consiga resolver o problema do teu colaborador, mas só de mostrar que você se importa, que você está ali para ajudar o que precisar, eu acredito que o rendimento daquele colaborador, o apreço dele para a empresa e para o empresário vai ser bem maior. Então, você que está nos assistindo até esse momento, compartilhe esse conteúdo, curta esse vídeo e, principalmente, deixe os seus comentários. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que o Dr. Celso ou o Dr. Matheus irá responder para cada um de vocês. Agora vamos para um outro tema. Lei Geral de Proteção de Dados. Eu nem lembro exatamente quando que passou a vigorar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu vejo que ainda as empresas dão muito pouca atenção a esse tópico. Eu vi que são algumas reportagens que grandes empresas já pagaram até multas milionárias por vazamentos de dados e tudo mais.
Como que está hoje a questão da Lei Geral de Proteção de Dados? Nesse caso, muitas empresas, é o mesmo caso que a gente está falando da NR1. Espera acontecer para tomar uma providência sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados saiu um tempo atrás, se eu não me engano, 2023, 2024, se não me falha a memória, porque hoje todo mundo tem acesso a computador e internet. E muitos dados, principalmente de funcionários, empresários, são vazados diariamente. Muita gente, pessoas que assinam lá o Boa Vista, o SPC, recebe mensagem, seus dados foram vazados em tal lugar. E a empresa, ela lida muito com dados, documentos de funcionários, documentos de fornecedores, e tem que ter uma maneira dela conseguir blindar essa documentação, blindar esses dados que são passados a ela para evitar vazamento. Porque se comprovado que a empresa não tomou as medidas cabíveis e tem algum problema, o colaborador que vazou os dados recai sobre a empresa que essa responsabilidade. E qual que seria, assim, tem alguma dica de ouro para as empresas se atentarem com a questão, que eu sei que é bem complexo, né? Vou dar um exemplo do escritório que trabalha com muitos dados sensíveis. A gente trabalha com dados de colaboradores, nossos e dos clientes, fornecedores. A gente tem todo um trabalho ali de precaução para que esses dados não... Hoje nós não arquivamos mais, por exemplo, documento, cópia de documentos, trabalha com o modelo digital ou devolve o físico para não ter esse risco também. Mas tem alguma orientação mais básica, e o empresário que nunca se preocupou com isso, porque às vezes ele acha que na loja dele não precisa de ter Lei Geral de Proteção de Dados. Mas toda loja tem acesso a essas informações. Desde que você cadastra um cliente ali no teu sistema ali que fez uma venda, você já está com os dados dele. É que hoje não funciona muito mais isso, né? Mas desde quando a loja abria crediário, pegava todos os dados do cliente. Ainda tem bastante que tá na vida, viu? Ainda tem, né? Tem. Crediário, muita gente nova que tá assistindo não vai nem saber o que é. Vai. E vai fazer uma nota fiscal, precisa dos dados do funcionário, do comprador. Assim, de uma maneira geral, cada caso de empresa, segmento que trabalha é um caso, um comércio é um caso, um escritório é um outro caso. O que dá pra gente falar para quem está vendo, assim, uma informação se prevenir? Não armazenar dados, faça, né, um requerimento, faça uma declaração que está armazenando os dados durante aquele período que vai usar, depois os dados vão ser descartáveis. Pega os documentos físicos, utiliza, devolve, pega a declaração que está devolvendo, minimizar os riscos. O dado da pessoa hoje, RG, CPF, acho que agora não existe mais RG, estão saindo só pelo CPF agora, é muito sensível. Se você tem o dado de uma pessoa, você consegue pegar um cartão, você consegue fazer muita coisa. Então é minimizar os riscos no tratamento, declaração, devolução, para não ter dor de cabeça. E isso cabe para qualquer porte de empresa, né? A pessoa não vai... E é muito, igual você falou, é personalizado. Cada empresa vai ter que ver qual que é o processo da empresa, não é uma coisa padrão para todo mundo, né? Então, aí tem que analisar qual que é o processo daquela empresa para ver quais são as medidas. Tem que ver o que a empresa atua, o segmento dela. Por exemplo, é igual eu já tinha te falado, tem um escritório que é um tipo de dados, uma construtora que vai mexer com documentação de financiamento, outro tipo de dados, um comércio que vai fazer um crediário, vai fazer uma venda, outro tipo de dados. Aí, cada caso compete a cada empresário, né, junto com o seu advogado de confiança, ver o que se adequa lá para minimizar o risco de vazamento de dados e da LGPD. Mas, assim, para deixar claro, é uma lei que está vigente e qualquer empresa que não tenha nenhuma proteção está sujeita a alguma penalidade. Está sujeita a penalidade. Principalmente, igual também já tinha falado, tá tendo muito problema de vazamento de dados. Hoje em dia, estão hackeando o sistema do governo federal. Imagina o sistema de uma empresa. É que às vezes nós fica sabendo no sentido dessas grandes, né, que aparecem na mídia, sim, né? Vazou dados lá de fulano, do Banco Central e tal, mas acontece muito e às vezes nem fica sabendo. No cotidiano, não fica nem sabendo. Aí, por exemplo, a pessoa vai fazer alguma coisa, vê lá, seus dados foram vazados. Aí busca ver, mas de onde que estava esse meu dados? Foi da empresa do seu Zé lá da esquina. A responsabilidade recai sobre ela. Independente de culpa. Independente de culpa. E eu vou até trazer um ponto de atenção para todo empresário, que vai um pouco com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas é proteção aos dados da sua empresa, que muitos empresários e empresas não têm esse cuidado.
Um tempo atrás nós tentamos ser hackeado lá no escritório. Graças a todo o nosso nível de segurança, não tivemos nenhum problema, mas a gente tem um investimento alto e depois desse acontecimento, dessa tentativa, nós redobramos ainda o nível de segurança nosso. E muitas empresas não estão preocupadas com esses dados. E esse pessoal aí, eles entram assim, num segundo e pode pegar todas as informações que você tem na sua empresa. Imagina você, empresário, com o seu banco de dados, você chega hoje na empresa e não existe mais. O que você faria? Às vezes você não tem um backup de segurança, não tem nada, então assim, fique atento e busque uma proteção também nos dados do seu negócio. Né? Se você tem um sistema ali que alimenta banco de dados, você tem um backup disso, você armazena em nuvem, você tem um antivírus na sua máquina. Então, preste muita atenção, porque isso daí é questão de segurança para o teu estabelecimento. Porque uma vez eu estava fazendo um curso e tinha uma moça que ela trabalhava no TI da Nubank. E ela falou que teve uma empresa que quebrou por causa que hackearam tudo, os dados da empresa. Chegou no outro dia, o cara não sabia nem... Imagina, não tinha contas a pagar, não tinha contas a receber, não tinha dados do cliente, não sabia por quem tinha vendido, não sabia nada. Que muitas grandes empresas e escritórios que eu já vi, eles... É que hoje tem muito armazenamento em nuvem, mas antigamente usavam servidores. Sim. Então ficava tudo concentrado no servidor. Sim. A pessoa tinha o acesso ao servidor. Eu já vi casos de empresário, já aconteceu, já vi esse caso, que hackearam o servidor, pegaram toda a documentação, tudo certinho, tiveram que pagar 50 mil reais para conseguir de volta. Eles querem vender. Então, assim, muita atenção, que hoje existe essa facilidade de armazenamento em nuvem e não é um custo absurdo. Então, assim, empresário, olha o tanto de detalhes que nós já falamos aqui hoje, hein? Prevenção trabalhista, NR1, que são as normas ali do trabalho, tanto para insalubridade, isso pode estar muito ligado com o teu RH e com a tua empresa de segurança do trabalho. Lei Geral de Proteção de Dados, na época que saiu, falava assim, cada empresa tem que ter um encarregado, existe isso, toda empresa tem que ter um encarregado responsável por essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu lembro que saiu um bafá, toda empresa vai ter que ter uma pessoa que vai ficar responsável, né, por dar treinamento, por pegar documento, tem essa obrigação? Seria importante. Seria importante a empresa ter uma pessoa tomar conta disso, porque é um trabalho bem complexo. Você tem que tratar a documentação, os dados que são passados, treinamento para pessoas que vão tratar dados, também receber dados de clientes. Então, muitas empresas acabam usando próprios colaboradores, tirando de outras áreas. Aí entra também um pouco da advocacia preventiva, já tem um acúmulo de função ou desvio de função. Então, assim, seria interessante ter um funcionário para... Vou pegar aqui um gancho, que nós não falamos lá na parte trabalhista, mas é um assunto muito importante. Acúmulo de função. Quando que é caracterizado isso? Que eu vejo muitos falando, às vezes o empresário fala com o colaborador, faz isso daqui para mim, faz isso daquele para mim, daqui a pouco acaba virando um hábito, às vezes o cara precisa uma vez. Quando que é caracterizado esse acúmulo de função? Muitas pessoas, elas confundem, né, o acúmulo com o desvio da função. O acúmulo, ele acontece o quê? Quando você pega um colaborador que ele é registrado, eu vou dar um exemplo clássico de muitas empresas, assim. O colaborador é registrado como ajudante geral. A pessoa acha que ele pode fazer tudo. Então, você tem que ter uma prevenção, tem que ter o fino ali, o cuidado, o trato fino para ver qual que é as funções de ajudante geral que esse colaborador pode fazer na sua empresa. Se está encaixado naquilo que está designado para ele fazer, tranquilo, faz uma limpeza ali, faz uma coisa ali. Agora você pega ele, é ajudante geral interno dentro da empresa, precisa fazer uma entrega. Vai fazer uma entrega para mim. Aí já não tá mais, já foge um pouco daquele que foi designado. Claro, cada caso é um caso, mas estou dando só um exemplo para você entender. Nesse caso, se ele faz o que ele foi designado e mais coisas fora daquilo que ele foi designado e fora do que permite a função dele, você está tendo um acúmulo. Ele está fazendo o que ele foi contratado junto com fora do que ele foi contratado. Agora, o desvio, ele foi contratado para aquilo, mas ele está fazendo outra coisa. Ele foi contratado como ajudante geral, mas ele está fazendo entrega. Só entrega, ele não está atuando como ajudante. Aí tem o desvio. Se é uma prática reiterada, assim, 2, 3 vezes na semana, já configura, já caracteriza.
E qual que seria a penalidade? Qual que é a diferença ali para empresário? Acúmulo ou desvio de função? Qual que seria o risco para ele ali? No caso, depende muito do... Cada caso é um caso, como a gente fala, mas geralmente o acúmulo tem um acréscimo no salário. Sim. Ele ganha X por mês, tem que acrescer 30%, 40%, depende de convenção coletiva. Certo. E o desvio, ele tem que receber o salário daquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está realizando. Às vezes o salário que ele está fazendo é X e daquilo que ele está desempenhando é XX. Então ele tem que receber da atividade que ele está desempenhando. Na verdade, ele está desempenhando a atividade e recebendo pela outra. Isso. E o acúmulo tem que ter um acréscimo. E agora vamos para mais. Você vê quanto assunto importante. Se deixar, né, fica aqui o dia inteiro, porque é muitos assuntos importantes e polêmicos. Mas agora uma questão que eu vejo que vem tomando muita força é a questão do Código de Defesa do Consumidor. Às vezes aquele cliente ali insatisfeito na compra de um produto, na compra, ele fala, tem lá no Código de Direito do Consumidor, tem no Código de Direito do Consumidor. Tem. O que é o Código do Direito do Consumidor e como que o empresário tem que ir? Quais são os pontos de atenção que o empresário tem que ter? Quais são assim, os problemas mais recorrentes que acabam acontecendo? Olha, Vitor, eu sempre digo que o Código de Defesa do Consumidor, depois da Constituição ali, pro empregador, pro pessoa que vende, que fornece a um consumidor final, está próximo à Constituição, envolvendo quem vende e quem compra, né, com base no artigo 2º e 3º do CDC. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele abrange de uma forma tão grande a proteção diante da pessoa que adquire um produto, um bem, que equivale à balança. Por quê? Quando você fala de consumidor, a atenção tem que ser redobrada, pois o empregador ele está em um certo nível. O consumidor ele sempre está um pouco abaixo. Por isso que o CDC ele busca equiparar essa relação de consumo para proteger o mais fraco. E o mais fraco, no caso, é o consumidor final. O que eu vejo assim que o empregador tem que tomar muito cuidado? Na questão de relação de consumo, tem vários quesitos que a gente chama de fortuitos. Existe fortuito externo, fortuito interno. E vamos dar um exemplo aqui para abrir um pouco a mente das pessoas. A gente comentou da questão dos construtores. Ou, vou dar um exemplo só para ficar claro, assim, para ficar bem assim, nítido. Uma empresa aérea. Ela tem lá o avião que leva de São José do Rio Preto a São Paulo. Tá bom. Existe uma relação de consumo aí, não existe? Sim. A empresa tem o dever de levar aquele consumidor até o destino final e o consumidor tem o dever do quê? De pagar a passagem, chegar com antecedência no aeroporto. Então tá. A relação de consumo ela é muito maior do que isso. Olha como que abrange. Vamos dar um exemplo. Simples. Vamos supor que você está no aeroporto e o seu voo atrasa 1, 2, 3, 4 horas. Você já tem direito à indenização. A partir de 4 horas. Ah, mas vamos lá. O que é o fortuito interno? É aí que entra. A empresária teve culpa que o tempo ficou com chuva? Não tem. Mas ela é responsável. Ela é responsável de levar aquele consumidor até o destino final. Já aconteceu que a gente trabalha com isso também, de um pássaro enroscar na hélice ali na turbina. Eles têm culpa? Eles não têm, mas são responsáveis. Então tudo isso, olha o nível que eu estou falando de uma empresa de aviação. Isso equipara também para quem é empresário. Um exemplo, um construtor. Ele está lá, ele faz um contrato que ele vai entregar a casa em 4 meses. Só que aí chove 1 mês. Só que aí ele compra piso, o piso não chega. Isso tudo é fortuito interno. Isso é responsabilidade objetiva da pessoa que está como o fornecedor, seja quem vai realizar aquele trabalho. E nessa relação de consumo é onde equipara o mais fraco com o mais forte. É aonde beneficia o consumidor final. Seria tipo assim, o empresário, a empresa responsável, se vira nos 30 para resolver esse BO. Choveu, 30. Cara, infelizmente... O que a gente orienta, o Vitor, para dar uma orientação assim?
um prazo maior. Começa a enxergar trabalha com uma margem de segurança. Uma margem de segurança. Porque tudo isso é risco da atividade. Sim. É risco da atividade. Igual eu falo porque a gente trabalha nesse quesito também, e vários colegas também sabem. Eu já vi vários casos. A pista não deu para sobrevoar porque está molhado. Gente, é responsabilidade objetiva. Então, para deixar claro, para não confundir as pessoas, quando a gente fala de voo, quando atrasa a partir de 4 horas, que é onde pode ter direito a uma indenização. Certo. E o cancelamento também. Cancelou, pode ter direito. Aí busca o advogado responsável que queira, né, uma consultoria lá e vai em busca do que prefere. Mas é bem isso, a responsabilidade ela é tão forte que é onde eu equiparo ele abaixo da Constituição. E o empregador tem que ter um cuidado. A gente fala de empregador, eu acostumei empregador, mas quem fornece esse serviço tem que tomar um cuidado muito grande, porque independente dele ter culpa, dele não ter culpa, ele responde. Tem responsabilidade. É responsabilidade, é chamada responsabilidade objetiva. E nós trazendo aqui para o nosso comércio, vamos passar uma venda aqui. Fui numa loja, comprei tal produto, acontece muito, o pessoal fala assim, eu tenho direito, se eu não gostar, eu posso devolver? Ou um serviço, ou um curso online. Como que funciona essa parte com o direito do consumidor? Porque às vezes o pessoal não se atenta também, né? Porque às vezes a pessoa compra, já está dentro do prazo dela ali, no seu prazo exato, 17 dias, se não é, e ela tem o direito, às vezes, de devolver se tiver algum probleminha, alguma coisa, e às vezes o empregador não aceita, né? Gera aquele transtorno. Como que é essa? Existe esse prazo? Tem esse prazo de 7 dias? Como que é? O consumidor eu sei. Mas não é. Quando se trata de internet, da compra da internet, tem aquele prazo de 7 dias, a desistência lá, aí você pode requerer e pega, ou às vezes um outro objeto, ou o dinheiro de volta. Agora, quando se trata do comércio em si, o que acontece muito? Vou dar um exemplo, principalmente aqui em Itanabi acontece. Vou lá, comprei um objeto, não gostei. Muitas vezes, eu posso dar uma olhada de novo? Pode. Porque eu raciocinei. Peraí. Dá uma pausa aí no... Muita coisa. Eu tenho tudo aqui. É que eu não mexo muito com a parte daqui, né? Mas... A relação de consumo que eu tenho a comprar. Tem nada. Dá pra devolver o ingresso do jogo do Mirassol e do... Cara, como eu fui na torcida do Mirassol, você foi também, né? Foi bom até. Mas foi enganado ter time lazarento lá. Sabe o que eu não entendo? O Ferreirinha não põe pra jogar. Não é possível. Ou ele não gosta do Ferreirinha. E o Luciano? 20 Luciano... minutos não relou na bola. O Luciano é mala até parado. Você é louco. Dá nojo ver ele, moço. É feio. Foi feio. Engraçado foi meu pai. Nós chegou lá. Não vou comemorar nada de ninguém. Mirassol fazer gol. São Paulo fazer gol. Deu 30 segundos. Mas tá torcendo pro Mirassol, tipo, a verdade. Aí eles pra Libertadores. São Paulo, mas eu não consigo torcer contra São Paulo. São Paulo tava... Aí depois que eu vi aquela linha. Agora voltou tudo. Volta lá. Se tratando de uma desistência, vamos dar um exemplo. Eu fui ali na loja da esquina, comprei, cheguei em casa, eu desisti da compra. Se não houve vício no produto, se não houve um dano ali que já veio pré-existente, se ele voltar na loja, a loja em si não é obrigada a pegar de volta o produto. Fora se ela tiver uma norma de devolução, que tem muitas empresas aqui em Itanabi que eu sei que tem. Sim. Não tem problema, você não gostou? Pega outro. Agora, se o objeto tem um vício oculto ali, um vício, um dano já pré-existente, sim, aí a empresa tem o dever de trocar o objeto. Não tem, pega um outro objeto que satisfaça o consumidor. Tá? Não pode deixar ele ferido diante do CDC. Estou deixando claro aí. No caso, se a empresa tiver uma norma dentro que ela faz a troca sem problema de vício, por exemplo, se você não gostou, isso acontece muito. Não gostei, tá bom, vai lá, troca. Agora, ela não é obrigada se não tiver um vício ali. Sim. Entende? No produto. Ela pode se recusar, que gera um transtorno, nem sabe que muitos estabelecimentos acabam ali trocando para gerar tudo, mas ela teria um direito, caso não tenha nenhum defeito, dano, alguma coisa nesse sentido, ela teria o direito para, você veio, você olhou, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Porque senão ficaria muito fácil. Eu vou lá, compro um videogame, não gostei do
tal marca do Xbox, porque, troca. Vou querer um Play 5 agora. Não, eu joguei 7 dias ali, meu filho quer o ele outro. tem vício? Não. Agora, se tratando de casos de internet, tem aquele prazo de 7 dias. Por isso que muitas vezes a gente vê assim, gratuito em 7 dias, algumas coisas desse quesito. Sim. Entende? Já tem 7 dias para você. Você comprou, desistiu? Devolve o produto, se é ressarcido, isso aí é tranquilo. Então, outro detalhe, quando a empresa tem uma assessoria, um compliance jurídico, essa parte eles vão orientar, vão pegar aquele segmento dentro do Código de Defesa do Consumidor, quais são os maiores riscos, e vai dar todo esse direcionamento, tanto para a empresa como para os colaboradores. Eu falo assim, é muito importante o empresário também treinar seus colaboradores para esse tipo de ação. Às vezes chega o cliente, geralmente vai chegar bravo lá, como que teu funcionário vai reagir? Às vezes pode até piorar uma situação que já é chata. Então, aí a importância, né, de trabalhar de maneira preventiva, de treinamento, da parte educacional. E muitas vezes eu vejo um empresário bravo com o colaborador, só que ele nunca falou com o colaborador, eu quero que a garrafinha fique aqui, toda vez você põe aqui, mas você nunca me falou que você queria que a garrafinha ficasse aqui. Então, assim, o empresário tem que ter também essa visão de treinar e de preparar a sua equipe para esses. Porque pode acontecer a qualquer momento. A partir do momento que você tem qualquer estabelecimento, qualquer prestação de serviço, produto, você está sujeito a qualquer imprevisto. E tem muitos imprevistos que não estão ao nosso alcance, né? Igual você deu o exemplo da empresa de avião. Choveu. Cara, mas tem algumas responsabilidades. Então, se minha equipe mandar o imposto errado para o cliente, não foi o Vitor, mas está na minha responsabilidade, aquele que está executando você o trabalho. Entrando um pouco no caso da tua equipe também, né? Por exemplo, assim, eu vi muitos lugares que deixam fazer entrega de declarações, documentações no último dia. Aí tem um problema com a internet, tem um problema com o computador, não consegue entregar. Você está lesando o teu cliente. Porque aí eu não posso falar, um exemplo, o cliente, tô te mandando um imposto e mais a multa, que a internet estava sem internet aqui no dia, cara, a declaração não foi, então, assume a responsabilidade. O sistema estava fora. O que é importante ressaltar é que assim, a responsabilidade, seja ela subobjetiva, subsidiária, solidária, ela abrange tanto uma empresa gigante quanto um microempreendedor, até um MEI que presta um serviço, porque enquadra também uma prestação de serviço de qualidade. Porque o MEI acha que está isento de muita coisa, e não está, né? Ele tem as mesmas obrigações, né, direitos e deveres de qualquer empresa. É um CNPJ, tem alguns benefícios ali fiscais, né, com recolhimento de impostos e tudo mais, mas tem todos os seus direitos e obrigações. É um pouco mais simplificado, mas... Pessoa jurídica normal. Uma pessoa jurídica normal. Bom, estamos indo para o nosso finalmente. Já gostaria que vocês fossem pensando numa mensagem para deixar para todo empresário, toda empresa que estão nos acompanhando. E antes, eu queria agradecer a participação de vocês. Toda a participação, nossos convidados ganham um presente para eternizar esse momento. Então, Dr. Matheus, Dr. Celso, para vocês lembrarem. Obrigado. E fica a gratidão, em nome do Evidência, por vocês compartilharem. Sair da agenda corrida de vocês, vocês disponibilizaram um tempinho para estar aqui compartilhando o conhecimento de vocês, num conteúdo totalmente informativo para quem está nos assistindo. Então fica a nossa gratidão, o meu muito obrigado, tá, por tudo, pela parceria e principalmente por vocês buscarem transmitir esse conhecimento aí educativo para todo empresário. Então fica a nossa gratidão. Matheus, doutor Matheus, deixe seu recado aí para quem está nos assistindo. Bom, primeiramente, obrigado, Vitor, por mais um convite, né? Falta só um para pedir música. Falta só um para pedir um bom rock. Ele está sempre à disposição aí, precisar. A minha mensagem que eu deixo para o empresário hoje em dia é: não espera acontecer o problema, né? Procure seu advogado de confiança, procure se orientar, procure ver o que está acontecendo dentro da sua empresa, porque o dia que acontecer o problema é a marca. Então, assim, é igual uma frase que eu falei no começo, eu falo no final. A advocacia preventiva, né, o compliance, ele é a saúde da empresa e não um remédio emergencial. Então, procure seu advogado de confiança, se oriente, que o seu negócio só tem a ganhar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né, falando um pouco do compliance jurídico, da questão do consumidor, da questão trabalhista, e deixar um adendo para os empregadores, para as pessoas que prestam serviço, seja o MEI, seja uma empresa gigantesca, que venha se atentar às novas normas, se atentar com a legislação, seja trabalhista, consumidor, civil, o que for. E para preservar o bem que você tem,
que é um bem, querendo ou não, você adquiriu aquilo, você lutou, você suou, e você preservando isso, você vai cuidar do seu futuro, tanto da empresa quanto particular. Então, uma frase que eu gosto sempre de usar, juntamente com o Dr. Matheus, é o seguinte: a busca de uma assessoria, a busca de um compliance, a busca de uma consulta com um especialista próximo, traz uma segurança jurídica. E a segurança jurídica hoje traz a tranquilidade amanhã. Eu agradeço mais uma vez, Vitor, a oportunidade. Muito obrigado. Então, essa busca pela assessoria de alguém da sua confiança vai trazer boas noites de sono, né? Podemos finalizar assim. Bons sonhos. Então, você que nos acompanhou até esse final, fica nosso muito obrigado, a nossa gratidão. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar seus comentários, curtir e esperamos vocês num próximo episódio. Até mais!